Meu parceiro, eu acho que o Abel não vai ser louco de fazer isso daqui. Acho que todo torcedor do Palmeiras concorda que desde que esse homem aqui foi colocado na ponta direita e o Estevão foi colocado ali meio como segundo atacante ao lado do Vitor Roque, o Palmeiras subiu de produção consideravelmente e esse cara aqui que passou a jogar pela ponta direita ao invés da ponta esquerda, tá rendendo de uma forma absurda. Finalmente Felipe Anderson estreou com a camisa do Palmeiras. Isso daqui já vinha sendo pedido de uma forma brutal pela torcida do Palmeiras há muito tempo. Tanto que rendeu até esse tipo de meme aqui, ó. Quem poderia imaginar algo assim? Não é possível. Não é possível! Ele colocou um cara que é ponta direita na ponta direita e ele começou a jogar bola. Felipe Anderson jogando pela ponta direita é realmente masterclass, joga muito. Quem poderia imaginar? Não é, senhor Abel Ferreira? Porém, toda essa mudança surgiu desde a lesão de Rafael Veiga, um dos titulares incontestáveis aí de Abel Ferreira. É um cara que já ganhou muita coisa com ele, é um cara que sim, mano, tem uma moral absurda aqui com a torcida do Palmeiras, é ídolo de muitos, pelo menos pra mim também é, mas que não vinha de um bom momento, não vinha demonstrando um bom futebol, muito longe disso e muito longe também de ter a sua titularidade no time do Palmeiras incontestável. Tanto que depois que ele saiu, coincidentemente, rapaziada, tivemos a mudança de posição do Felipe Anderson e do Estevão e o Palmeiras começou a jogar bola, começou a não ficar mais só naquele chuveirinho, começou a tabelar, começou a achar jogada pelo chão, começou a jogar futebol. O rendimento melhorou e agora fica aquela questão, será que quando o Rafael Veiga voltar de lesão, o senhor Abel Ferreira, cabeça dura, e ainda vai bater naquela tecla de querer o Veiga incontestavelmente como titular do time, tirar o Felipe Anderson, que foi um achado na ponta direita, tá jogando bem demais, e o Estevão ali na frente fazendo uma dupla com o Vitor Roque, ele vai mudar todo esse esquema de jogo pra realocar de novo o Veiga no time titular? Pô, pelo que a mídia tá falando, isso daqui pode sim acontecer, rapaziada, e já tá gerando uma revolta de várias páginas aqui do Palmeiras, ó. Se o Abel não entender que o meio campo é Estevão e Felipe Anderson pela direita e insistir no Veiga, estaremos fudidos. E pô, pelo que a mídia tá trazendo, rapaziada, quando o Veiga voltar, possivelmente ele já vai voltar aqui no time titular. O Abel já falou que o Felipe Anderson não é titular completo da ponta direita. Meu Deus do céu, até quando a gente acha que o homem acertou, ele vem causar problema. Bora ver aqui tudo que estão falando sobre isso? Tem que continuar. É isso, né, Camila? Acabou sendo uma necessidade do Abel, né? Fazer essa substituição no time do Rafael Veiga, que sentiu no começo da partida contra o Cerro Porteño, no meio de semana pela Libertadores. Acabou sendo uma ocasião que gerou essa escalação que agradou, né? Não só por essa questão também, Bruno Fux como lateral também. O Abel vai fazendo essas mudanças pontuais no time para achar a escalação ideal do Palmeiras. Todas as contratações, né, que o Palmeiras vem fazendo nessas últimas janelas, elas sempre obedecem meio que esse mesmo raciocínio de você ter jogadores que eles são originalmente pensados para uma função, mas que eles podem desempenhar mais de uma função. Então, se você for observar todas as contratações, cada um deles pelo menos pode fazer umas 2 ou 3 funções aí diferentes. Termina sendo o caso do próprio Bruno Fux e no caso, como você falou, do Felipe Anderson. E esse caso do Felipe Anderson, vocês estavam falando, foi uma questão de necessidade. As 2 mudanças, né, terminaram sendo por uma questão de necessidade, já que o Bruno Fux também foi por conta de lesões na lateral direita. E nesse caso do Felipe Anderson, é provável, inclusive, que ainda vai gerar briga mais pra frente, porque no final das contas, logo depois, né, desse jogo contra o Corinthians, todo mundo falou muito no sentido de que, como justamente o Felipe Anderson fez uma partida muito boa, foi com certeza o melhor jogo do Palmeiras nessa temporada. E no caso do Felipe Anderson, esses 2 últimos jogos foram muito melhores do que ele já vinha fazendo, né, em momentos anteriores, quando ele estava jogando pela esquerda. Mas aí na coletiva de imprensa, o próprio Abel já deixa o indicativo de que ele não vai ficar 100% utilizando o Felipe Anderson por esse lado da direita, não. Então ele até fala algo no sentido de que quando todos os jogadores estiverem à disposição, né, quando o elenco estiver completo, é mais provável que ele vá brigar ali por uma posição na esquerda. Então é possível que a gente vá estar tendo esses debates em outros momentos, inclusive, para poder ver como é que vai... Cara, aqui tem que pegar e prender o Abel Ferreira, porque, mano... Tá pra ser o cara mais cabeça dura que o homem. Meu Deus do céu, ele não tá vendo que o Palmeiras cresceu de produção? E o Palmeiras, enfim, é um time que tá conseguindo ser produtivo ofensivamente, algo que há 4, 5 jogos atrás era um nada. É possível, rapaziada. Meu Deus do céu. Vai ser essa mudança aí de desempenho. O Felipe Anderson até já chegou a falar que ele gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, que ele já jogou nessa posição, né, jogando ainda na Europa, mas no final das contas o que a gente tem nesse momento, né, é que ele tem desempenhado muito melhor quando joga ali pela direita, deixou o Estevão com muito mais liberdade, e muito se fala, né, justamente desse posicionamento do Estevão ali jogando pelo meio. Então acredito que ao longo aí dos próximos jogos, à medida que esse departamento médico for se esvaziando, que os jogadores vão ficando mais à disposição, né, do Abel Ferreira, a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa escalação desenhada aí no final das contas.
contas, mas vou te dizer que é muito possível que a gente ainda discuta isso aqui outras vezes, Bené. Sem dúvida, é um assunto recorrente aqui no Tá Na Área. O Abel falou abertamente, numa entrevista coletiva, não me lembro agora depois de qual jogo, as disputas por posição no ataque. Ele coloca Estevão e Facundo, né, como disputa pelo lado direito. E a gente está vendo Facundo jogar pelo outro lado desde o começo da temporada. Exatamente. Maurício e Veiga pelo meio, Felipe Anderson e Paulinho, que ainda nem tinha estreado, pelo lado esquerdo, e aí Vitor Roque e Flaco. Ele colocou 2 para cada espaço do ataque. Mas se o campo mostrar outra coisa, o treinador tem que ser também, tem que ter esse discernimento para fazer essa mudança de planos, né? Colocar, olha, se o Felipe tá rendendo mais o lado direito, eu vou armar meu time de forma diferente nesse momento. Exato, pô. Até porque, rapaziada, se a gente for analisar, ele não pode brigar com campo e bola. Se a gente for ver até por completo, eu acho que isso daí dele colocar o Paulinho lá na ponta esquerda também é um grande erro. O Paulinho, eu vi os dados do Paulinho dos últimos 2 campeonatos brasileiros, ele é o maior artilheiro dos últimos 2 campeonatos brasileiros. Você vai jogar um cara desse pra ponta, um cara que te entrega tanto gol, vai isolar, você vai jogar ele lá pra ponta esquerda? Não, mano, você tem que arrumar um jeito de jogar ele próximo do gol. Seja ele uma dupla ali com o Vitor Roque. No meio do ano, cara, o Estevão já vai embora. Em junho, o Estevão vai embora. Ele tem que adaptar um time para jogar com 2 atacantes. Pra mim, a dupla de ataque do Palmeiras tem que ser Vitor Roque e Paulinho. Nem se discuta nisso. É tão óbvio uma parada dessa que se o Abel quiser colocar ele lá na ponta esquerda, vai estar extraindo muito pouco do grande jogador que a gente tem, viu? Aqueles 10 minutos que o Paulinho entrou contra o Corinthians, pra mim já mostrou que o homem é diferente. Pra mim já mostrou essa parada aqui. Se a gente for ver aqui também, rapaziada, muita gente já tá falando dessa parada, que Felipe Anderson é incontestável ali na ponta direita, e que se o Abel Ferreira for meter o dedo ali, querer mudar o cara, querer meter o time de uma forma diferente, finalmente ele tá encaixando o time, e aí ele quer começar a complicar tudo de novo. Bora ver tudo aqui? Um jogaço, mais um, é o segundo. Cara, o que o Corinthians sofreu pelo lado direito, muito por conta do Felipe Anderson, que fez um jogaço, mais um. É o segundo jogo que ele atua na função onde ele mais gosta, onde ele atua bem. É que ali jogava o Estevão, então era muito difícil o Felipe Anderson ter oportunidade por ali. Quando o Maurício estava bem, o Maurício jogava por ali. E o Abel Ferreira finalmente colocou o Felipe Anderson na posição que ele joga. E ele fez um jogaço, mais um, porque ele cobre corredor, ele se apresenta, ele tem habilidade, ele vai para um contra um, ele centraliza o jogo, ele fez mais um jogo espetacular, o Felipe Anderson, tá encontrando o lugar dele como titular. É isso, rapaziada. Enfim, achamos uma posição aqui pro Felipe Anderson. Galera, vocês perceberam que todos os jogadores estão jogando bem? Palmeiras tá voltando ao Prime, né? Tá começando a jogar muito. Felipe Anderson estreou. Felipe Anderson na direita, ninguém joga mais que ele. Pô, a torcida do Palmeiras percebeu isso daqui. Não é possível que o Abel vai querer meter o dedo e mudar algo que todo mundo tem como unanimidade. O Verdizante deu a opinião dele aqui sobre essa parada do Felipe Anderson na direita. Felipe Anderson está jogando futebol da vida dele. Sabe por quê? Porque finalmente o Abel Ferreira parou de inventar moda. Parou de insistir nessa teimosia inexplicável de enfiar o cara na ponta esquerda, onde ele simplesmente não rende. Felipe Anderson é ponta direita, sempre foi, sempre destruiu por ali. Por essa posição que ele botou a Europa de joelhos, fez chover na Lazio e virou referência no futebol mundial. Mas aqui no Palmeiras passaram meses tentando transformar um leão em peixe. Agora, quando finalmente soltam o mesmo monstro na posição certa, olha o que acontece. O cara participa do jogo o tempo todo, se movimenta, cria jogada, acelera, dribla, cruza, bota o adversário no bolso. A diferença é clara, gente. Antes ele parecia um peixe fora d'água, isso mesmo. Hoje parece colocar um foguete nas costas dele. É até engraçado falar isso, mas quem assiste com atenção sabe. Ele tá incomodando a marcação, quebrando linhas, abrindo espaço e fazendo o ataque do Palmeiras funcionar de verdade. Felipe virou uma arma letal para esse time. É ele quem está ditando o ritmo da direita, fazendo tabela, puxando contra-ataque, tomando decisões rápidas. E mais, jogando com alegria de sempre, com confiança, com raça. O Palmeiras não contratou um ponta qualquer. Ninguém fica na Europa o tempo todo, gente, desses anos todos. Contratou um cara que decide jogo grande, que carrega peso na camisa, que sabe ser protagonista. E agora, com liberdade e confiança, ele tá mostrando que pode ser um diferencial nesse time. Mas fico alerta, não inventa mais, Abel. Deixa o Felipe onde ele sabe brilhar. A ponta direita é dele. E se continuar assim, ninguém segura esse Palmeiras e o Felipe Anderson. Pô, ele falou uma parada aqui muito certa, né, mano? Um cara que jogou tanto tempo na Europa, chegar aqui no Brasil e a gente chamar ele de bagre, eu pelo menos tava chamando de bagre. Eu tava falando, meu Deus do céu, não aguento mais Felipe Anderson. Todo mundo fala que joga bola, só eu acho que ele tá sendo um bagre supremo. A gente vê, mano, quando colocou na posição que ele gosta, que ele diz que ele gosta de jogar, o homem tá rendendo. Aqui também, ó, o Rizek fez uma análise desse começo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Bora ver o que ele falou também? Rodadas, ainda é muito cedo para fazer grandes projeções no campeonato, mas nunca é cedo demais para lembrar da qualidade, do poder de Flamengo e Palmeiras, os times na ponta da competição com 7 pontos. Você tá surpreso? Inclusive o campeonato de Palmeiras e Flamengo mostra, comprova que a gente tem que tratar as eventuais turbulências pelas quais os dois passam de um jeito diferente da maneira como tratamos os problemas de outros times. Porque tem tanta qualidade,
tem tanto de onde tirar que a gente tem que ter mais calma quando o Flamengo e Palmeiras têm tropeços, como por exemplo, o que o Flamengo teve no meio da semana na Libertadores e a temporada abaixo que o Palmeiras vinha tendo até sábado. O Palmeiras vinha sendo cornetado até pela própria torcida porque o rendimento não estava bom. Mas a gente sabe que uma hora a coisa ia encaixar, porque o Palmeiras é o tipo do time que mesmo jogando mal, tá sempre nas cabeças. E aí quando encaixou, o Palmeiras teve a melhor atuação do campeonato. Fora os recados que ela passa, né? Felipe Anderson vem jogando cada vez melhor, Vitor Roque vem jogando cada vez melhor, não fez nenhum gol ainda validado, mas o cara melhorou o time e o Paulinho estreou. Olha a quantidade de recado que o Palmeiras passa para a concorrência. Pegando o Corinthians muito frágil, então, foi quase que mamão com açúcar a vitória no derby. E o Flamengo, que pegou um Grêmio que não tem nada, não tem qualidade individual, não tem conjunto e desfilou em campo. E as nossas desconfianças com o Arrascaeta, desconfiança física, né, porque ninguém duvida da qualidade do uruguaio, podem ter sido dissipadas com a atuação magistral que ele teve, para mim, até aqui, o jogador mais decisivo do campeonato, o Arrasca. Mas até aqui, Palmeiras e Flamengo, de novo, né, batem na porta e avisam. São os times e os elencos mais poderosos do Brasil, o campeonato vai confirmando isso. É isso, rapaziada, vão ser pra mim também ali os dois que vão lutar. Vamos ver aí, mano. Eu acho que até o Flamengo ali, pelo trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo nesse comecinho, o estágio ali meio que superior ao Palmeiras. O Palmeiras ainda tá tentando achar um time, né? O Abel ainda pode fazer alguma mudança aí que seja positiva ou negativa. A gente só vai ver quando, enfim, ele decidir o que vai fazer, né? Com a volta do Veiga, se ele vai manter do jeito que tá. E a gente também tem essa incógnita, né, cara? No meio do ano, o Estevão vai lá pro Chelsea, o futebol inglês vai pra Premier League. E aí, como que vai ser o nosso Palmeiras, né? A gente vê, o Estevão é uma peça imprescindível, cara. Ali agora jogando um pouco mais pelo meio, é um cara que tá tendo muito mais ação com bola, tá tentando também se adaptar a essa nova posição, né? Um moleque ali muito individualista na ponta direita, agora ele tem que jogar pelo meio, a marcação sempre vai estar um pouco mais próxima, mas deixa as laterais um pouco mais desmarcadas. Todo mundo vem aqui pro meio tentar agrupar a marcação do Estevão, Felipe Anderson fica livre, Facundo Torres lá pelo outro lado também, então isso daí vai mexendo muito com a dinâmica de jogo do Palmeiras e tá sendo muito positivo. Vai ser uma grande perda e aí vamos ver como é que o Palmeiras vai se adaptar depois do Super Mundial sem o Estevão, se vai conseguir manter esse bom nível que tá apresentando nos últimos jogos. Vamos ver, rapaziada, o que vocês acham? O que vocês acham dessa especulação aí? O Abel Ferreira, quando o Veiga voltar, já meteu o cara como titular, mano, não dá, né? Tem que manter o time que tá indo bem e que sapecou o Corinthians agora na última rodada. Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo!